Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência. Hoje será a primeira aula sobre relatividade restrita. Na segunda metade do século XIX, a eletricidade e o magnetismo estavam completamente explicados e unificados pelas equações de Maxwell. A luz era uma onda eletromagnética e o valor teórico da velocidade da luz já havia sido calculado. Porém, haviam problemas que tiravam o sono dos cientistas. Segundo a crença da época, nenhuma onda poderia propagar no vácuo, e com a luz não deveria ser diferente. Por isso, foi criado o conceito de éter, um fluido que permeia todo o universo. Segundo tal proposição, a luz teria velocidade constante em relação ao éter, e a Terra se movimentaria em relação a esse meio, e portanto, a luz deveria ter uma velocidade relativa à Terra, que segundo tal teoria não seria constante. Imagine o seguinte: um ônibus se move a 50 km por hora. Em dado momento, uma pessoa se levanta e caminha dentro do ônibus a uma velocidade de 2 km por hora em relação ao ônibus, e a velocidade em relação ao observador externo é de 52 km por hora. Essa é uma consequência direta da chamada transformada de Galileu. O mesmo fato, segundo a teoria do éter, deveria ocorrer com a luz. A velocidade da luz deveria ser maior se caminharmos em sentido à fonte e menor se caminharmos em sentido oposto ao da fonte. Vários experimentos ocorridos no século XIX procuraram medir a velocidade da luz. O que teve o maior êxito foi o experimento de Michelson e Morley, ocorrido na última década do século XIX. Nesse experimento, ficou comprovado que não importa o sentido do movimento, a luz sempre possui a mesma velocidade. Esse é o segundo postulado da relatividade restrita, escrita por Einstein em 1905. O experimento de Michelson-Morley derrubou a teoria do éter. As transformações de Galileu são transformações de coordenadas entre referenciais inerciais. E o outro problema estava no fato de que as equações de Maxwell não eram invariantes por transformada de Galileu. Um dos princípios mais fundamentais da física é de que as leis da física devem ser as mesmas em quaisquer referenciais inerciais. Uma pessoa que se move com uma velocidade constante não pode ver fenômenos físicos diferentes de uma pessoa que está em repouso. Mas isso não ocorria com as equações de Maxwell. Uma pessoa em um ônibus com velocidade constante veria fenômenos elétricos diferentes de uma pessoa que está parada na rua. Isso era inconcebível. A física deveria ser coerente. Ou a mecânica clássica estava toda errada, ou as equações de Maxwell é que estão. Entre o deus Newton e a teoria de Maxwell, que não tinham nem 40 anos na época, obviamente a maior parte dos físicos defenderam a consistência da mecânica clássica e apontavam que deveria haver alguma falha nas equações de Maxwell. Porém, um físico holandês chamado Hendrik Lorentz resolveu este problema. Deduziu uma transformada que torna as equações de Maxwell invariantes. Transformada é esta que leva seu nome. As transformadas de Lorentz dependem da velocidade do referencial. Quanto mais próximo da velocidade da luz estiver o observador, mais severos serão os seus efeitos. E note que no limite em que a velocidade do observador tende a zero, temos a transformada de Galileu. Então a transformada de Galileu é um caso particular da transformada de Lorentz. Então há uma combinação perfeita entre mecânica clássica, eletromagnetismo e relatividade restrita. A mecânica clássica e o eletromagnetismo são, portanto, invariantes por transformação de Lorentz. Podemos usar Galileu para fenômenos de baixa velocidade e Lorentz
para fenômenos que ocorrem em altas velocidades. Podemos então afirmar o primeiro princípio da relatividade. As leis da física são as mesmas em qualquer sistema de referencial inercial. A relatividade restrita foi desenvolvida na primeira década do século XX e teve seu auge em 1905, o ano do milagre. Devemos também agradecer a Lorentz e a Henri Poincaré, injustiçado pela história, e que foi tão fundamental para a construção da relatividade quanto o próprio Einstein. Na verdade, a relatividade precede Einstein e teve sua fundação principalmente nas ideias de Poincaré. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. No próximo vídeo vamos explorar um pouco mais as transformadas de Lorentz. Se gostou, deixe um like e compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e curta nossa página no Facebook, O Mundo da Ciência. Falou e até o próximo vídeo.